E aí, alunos do ensino médio, vocês já pararam para pensar como o mundo que a gente conhece é organizado? Não estou falando só de onde fica o Brasil ou a China, mas de como esses pedaços de terra são definidos. Quem manda neles e por que existem linhas imaginárias que separam um do outro. É isso que a geografia estuda quando falamos de organização do território, um assunto super importante para entender nosso mundo complexo. O jogo dos conceitos, Estado versus nação. Vamos começar desmistificando dois termos que muita gente confunde, Estado e nação. Estado, com E maiúsculo, pense no Estado como a parte política e administrativa de um território. Para ser considerado um Estado, ele precisa ter um território definido, um pedaço de terra com limites claros, uma população permanente que vive ali, um governo que exerce poder sobre essa população e território. Soberania, ou seja, a capacidade de se governar sem interferência externa e de ser reconhecido por outros estados. Um exemplo claro é o Brasil. Ele tem um território gigante, mais de 200 milhões de habitantes, um governo com presidente, congresso e judiciário, e é um país independente, reconhecido internacionalmente. Nação. Já a nação é mais sobre a identidade e o sentimento de pertencimento de um grupo de pessoas. Uma nação é formada por indivíduos que compartilham língua, cultura, história, tradições, religião, às vezes, e principalmente um sentimento de união e pertencimento a um mesmo grupo. Pense nos curdos, por exemplo. Eles são uma nação com cultura, língua e história em comum, mas não possuem um estado próprio, vivendo em partes do Iraque, Síria, Turquia e Irã. Ou os palestinos que também buscam seu próprio estado. Por outro lado, um estado pode abrigar diversas nações, como o Reino Unido, que tem ingleses, escoceses, galeses e irlandeses do norte. O ideal que muitos buscam é o Estado-nação, onde um povo, nação, tem seu próprio território e governo, Estado. A construção do mapa, formação e organização dos territórios. Os territórios que vemos no Mapamundi hoje não surgiram do nada. Eles são o resultado de um processo histórico longo e muitas vezes doloroso. Guerras e conquistas. Muitos territórios foram formados ou alterados por conflitos armados ao longo da história. Colonização. A dominação de um povo sobre outro, como o Brasil foi colônia de Portugal, moldou profundamente nossos limites e nossa cultura. Tratados e acordos. Documentos assinados entre países definiram muitas fronteiras. Descolonização. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países africanos e asiáticos conquistaram sua independência, redesenhando o mapa. Uma vez formados, os territórios precisam ser organizados internamente. Como isso acontece? Divisões administrativas. Criam-se estados, províncias, municípios, para facilitar a governança e a oferta de serviços públicos. Pensem nos nossos estados brasileiros. Infraestrutura. Construção de estradas, ferrovias, portos, redes de energia e comunicação, que conectam e desenvolvem o território. Uso do solo, definição de áreas urbanas, rurais, de preservação ambiental, industriais, etc. Legislação, leis que regulam a vida das pessoas e o uso dos recursos no território. Tudo isso influencia como vivemos, onde estudamos, como nos locomovemos e até que tipo de trabalho está disponível em cada região. As linhas no chão, e no mar, as fronteiras. As fronteiras são as linhas que separam um território do outro, um estado do outro. Elas são muito mais do que simples traços no mapa, são espaços de contato, mas também de controle e às vezes de conflito. Existem dois tipos principais de fronteiras. Fronteiras naturais, são aquelas definidas por elementos geográficos marcantes. Rios. O Rio Paraná separa o Brasil do Paraguai e da Argentina. Cordilheiras, montanhas. A Cordilheira dos Andes separa o Chile da Argentina. Desertos. O deserto do Saara separa diversos países africanos. Oceanos. A gente sabe que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, que o separa da África e Europa. Fronteiras artificiais ou geométricas são criadas por acordos humanos, sem base em elementos naturais. Linhas retas. Muitos países da África e do Oriente Médio, criados após a colonização europeia, têm fronteiras retilíneas que não respeitam as divisões étnicas e culturais locais. Paralelos e meridianos. Partes da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá seguem linhas de latitude. As fronteiras definem não só o limite do território, mas também onde termina a lei de um país e começa a de outro, onde se paga imposto, onde se fala uma língua ou outra.
Hoje em dia, com a globalização, as fronteiras são um tema central por conta do fluxo de pessoas, migrações, mercadorias e informações. Elas podem ser zonas de cooperação econômica, como o Mercosul, ou áreas de alta tensão política. Por que tudo isso importa para você? Entender como o território é organizado nos ajuda a compreender conflitos atuais pelo mundo, Israel-Palestina, Ucrânia, etc. Analisar as desigualdades sociais e econômicas dentro e entre países. Refletir sobre a identidade cultural de diferentes povos. A geografia não é só decorar capitais e rios, é desvendar as complexas relações entre a sociedade e o espaço que habitamos.